São Lucas capítulo 7, versículo 40, está escrito assim na palavra de Deus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: Julgaste bem. Nosso Senhor, que a leitura da Tua Palavra traga refrigério para as nossas almas. Que a compreensão das Escrituras mude a nossa maneira de ser. Porque sabemos que precisamos ser mais do que aquilo que temos sido na Tua presença. E isto só poderemos ser e fazer e agir com a ajuda do Senhor. Obrigado por esse instante. Nos prepara para este momento, a cada momento das nossas vidas, Senhor. E que possamos sair daqui com nossos corações recompensados pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos amém. Amém. Podeis sentar. Nós continuaremos neste culto, de onde paramos, falando um pouco ainda sobre as parábolas de Jesus, para que possamos trazer a nossa compreensão de hoje, o que Jesus nos ensinou naquele tempo, uma vez que a palavra permanece para sempre. E aqui nós encontramos algo sobre o credor, aquele que estava em débito. E Jesus contou essa historinha aqui. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Eles não tinham como pagar e ele perdoa a ambos. Vocês não me devem mais nada. A pergunta de Jesus foi esta: qual desses 2 vai amar mais a este homem que perdoou? Simão disse: eu tenho para mim que é aquele que foi perdoado mais, aquele que tinha a dívida maior. Jesus disse: julgaste bem, ou julgaste com retidão, ou julgaste com justiça. Bem, como vocês se lembram, o que nós tínhamos falado a respeito das parábolas da cesta, que foi onde nós concluímos em cultos passados, onde Jesus nos disse para não permitir que a cesta que recebemos esteja escondendo a luz. E nós encontramos que a cesta representa as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus nos tem dado e o êxito que temos adquirido em nossas vidas. E nossas vidas em geral, tudo que Deus nos deu, nos concedeu, representa o cesto, o alqueire que poderá encobrir a luz. Nós encontramos nestas parábolas, ou nesta parábola, que as mesmas bênçãos que Deus tem dado para as pessoas guardarem, elas têm estorvado a sua própria luz e no final chega a ser uma maldição para as pessoas. E neste culto, eu preciso da vossa atenção mais um pouquinho aqui, não é? Para entendermos um pouco esta parábola que Jesus está contando neste culto. Se nós não concluirmos neste, teremos um próximo para tratar destas coisas. E eu quero chamar a vossa atenção antes de entrar propriamente na parábola, porque temos aprendido que estas coisas correspondem a algo para o tempo que nós estamos vivendo. E eu espero em Deus que as pessoas que chegaram a ouvir, tanto vocês como os outros irmãos que ouvirem a gravação, possam compreender o recado que estamos transmitindo, que estamos abrangendo nesse estudo das parábolas. Nós vamos ver nesse instante
que isto que Jesus estava falando foi exatamente para a cidade, ou para as pessoas, ou dentro da cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum. Se você tem sua Bíblia, nós temos mais uma aqui sobrando. Nós vamos ler algumas escrituras. Tem mais uma Bíblia aqui, se alguém não tiver. E nós vamos ler algumas escrituras e eu gostaria que vocês também acompanhassem para entender melhor estas coisas aqui. Esta é uma das parábolas que Jesus contou na cidade de Cafarnaum. E existe uma razão porque ela foi dita naquela cidade. Porque ele pregou este assunto ali, naquele ambiente. Nós não cremos que Deus desperdice seu tempo para trazer uma palavra ou uma mensagem às pessoas erradas. Aquilo que Deus manda, aquilo que Deus envia, uma mensagem que Deus manda, um recado, um conselho, uma advertência, Deus não faz aquilo por acaso, nem Ele está lançando a esmo, como dizem. Ele está direcionando exatamente para um lugar, para uma determinada pessoa ou para um determinado grupo de pessoas. Deus não desperdiça seu tempo para trazer uma mensagem, um recado a pessoas erradas. Um mensageiro que ele traz uma mensagem, e a mensagem não é apenas uma coisa casual que se fala. Por isso você tem que prestar atenção nos sermões que você tem em sua mão, nas mensagens que você tem em suas casas. A mensagem que Deus envia, ou o mensageiro que traz a mensagem, não é apenas palavras que ele fala de uma forma casual, sabe? Esperando que vai se encontrar ouvidos que possam ouvir aquilo. Vamos falar tal assunto assim, como de uma forma casual, jogando, sabe? Para ver se tem alguém que vai escutar. Você pode ter pensado assim, nós já podemos ter falado desse jeito, mas se alguma vez pensamos que é assim, vamos corrigir isto. A Bíblia diz: minhas palavras não voltarão vazia. Porque as palavras de Deus, a palavra que Deus envia, ela é direcionada para um determinado ambiente, para um determinado coração, para uma determinada alma. Não é assim de qualquer forma. Jesus tem falado esta parábola às pessoas de Cafarnaum. Por quê? Aquela cidade tem uma determinada importância, como teve naqueles dias, por causa dos acontecimentos, e tem também um grande significado para hoje. E como você já aprendeu, que o alfa tem chegado a ser ômega, Mombrana nos ensina isto, que o alfa tem chegado a ser ômega. Então hoje nós precisamos saber a importância daquela parábola para esses dias presentes, para esse tempo final. E vamos entender primeiro porque foi falado naquele lugar. A cidade, o nome Cafarnaum, significa povo de consolo. E esse nome, com toda certeza, representa, nesse tempo final, o que Deus tem feito, o consolo que Deus tem trazido, a quem Ele tem enviado a mensagem de conforto e de consolo para o povo das Américas. O profeta do último dia, o último profeta aos gentios, aquele que manifestaria o último sinal aos gentios, ele não foi enviado para o povo onde se manifestou o Alfa, mas exatamente para onde se manifestaria Ômega. Então, observe que assim como a cidade de Cafarnaum estava localizada no limite ocidental do Mar da Galileia, numa região costeira, o mesmo que as Américas. Você vai observar que está no oeste, exatamente, deste grande corpo de água separado do resto do mundo. E que daqui, das Américas, não tem mais lugar aonde ir, porque volta outra vez para o começo. Porque é do Oriente ao Ocidente. Seria como uma luz, como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente. Assim foi lá para o povo oriental. Quando a luz raiou, quando o sol nasceu. E quando chegou no povo ocidental,
no nosso lado, nas Américas, Estados Unidos, como América do Norte, América Central e agora nós na América do Sul. Isto é a luz que veio de lá. Se você pegar o globo terrestre, o mapa mundi, nós pregamos sobre isso há anos atrás, mostramos aqui no gráfico total de todo o globo terrestre, mostrando cada mensageiro como surgiu e o trajeto que teve a palavra do Senhor durante as eras da igreja. Então você vai observar que agora no tempo final, outra vez aquilo é mostrado, o quadro dos nossos dias, quando o mesmo cabeça, aquele mesmo ser, a mesma manifestação, que esteve lá em Cafarnaum fazendo aquelas coisas, veio e se manifestou outra vez, exatamente nesta costa, no tempo da luz do entardecer. Do jeito que aquilo foi falado para uma cidade que estava no finalzinho ali, na costa do mar da Galileia, e para frente não tinha mais nada, era apenas água. É exatamente o local onde a mensagem do último dia se manifestou. Observe isto. A Bíblia diz que Jesus estava na terra de Genezaré. E Cafarnaum, na terra de Genezaré, ela era uma cidade de um tamanho suficiente para ser chamada uma cidade. Um grande povoado, inclusive, que a Bíblia chama de cidade. Tinha sua própria sinagoga, que era o templo judeu, tinha a sua própria sinagoga, e nesta sinagoga daquela cidade, foi aonde o nosso Senhor frequentemente pregava, era onde ele frequentemente ensinava a palavra, e também havia ali uma estação, que eles chamavam de estação aduaneira, não é? Onde se recolhiam as dívidas, os impostos, para ambos, aqueles que moravam, e também para os funcionários ambulantes, trabalhadores ambulantes que vinham de fora. E Cafarnaum parecia ser a cidade, a residência do Senhor Jesus. Era um lugar onde ele se sentia em casa, porque assim também, quando a mensagem do último dia viesse a ser expressa, viesse a ser manifesta, aquele homem teria que estar em casa. Por isso o profeta do Senhor não pregou para muitas nações que não falassem a sua língua nativa, o inglês. Vocês têm que ver que o paralelo é o mesmo, é a mesma coisa que aconteceu. Então observe, em Cafarnaum era como se fosse a residência de Jesus Cristo e seus apóstolos. E a cena de muitos milagres que foi realizada foi exatamente em Cafarnaum. Era quando ele voltava das campanhas, que ele rodeava os outros lugares, ele ficava ali. E quando ele chegava, a Bíblia diz que era como se ele se sentisse em sua própria casa. Vamos ler isso nas Escrituras? São Marcos, capítulo 2. Vamos ler as Escrituras aqui para acompanharmos isto. São Marcos, capítulo 2. Se as pessoas não prestarem bem atenção às palavras, não compreenderão como eles não entenderam nos dias de Jesus. São Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez, porque era costume, ele sempre está ali. E alguns dias depois, entrou ele outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Viram? Soube-se que estava em casa, porque aquele lugar era como se fosse a casa de Jesus. Era onde ele realizava sinais, prodígios e maravilhas. As portas daquela congregação, daquela sinagoga, estavam abertas para ele ensinar todos os sábados. Agora, nós encontramos a primeira menção desta cidade no livro de São Mateus. E eu quero levar vocês para São Mateus capítulo 4, para entendermos isso aqui. São Mateus capítulo 4, versículo 12. Enquanto vocês procuram, eu já vou adiantando os versículos aqui para ficar mais fácil, para não perdermos tempo. Mateus capítulo 4, versículo 12, onde se menciona o início que se menciona sobre Cafarnaum. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse. Observe que todos os acontecimentos foram preditos pelos profetas. Para que se cumprisse o que foi dito
pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus começou a entregar a mensagem para aquele dia. Aonde? Para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. Foi exatamente ali em Cafarnaum. Porém, no livro de João, vamos para o livro de João agora, nós encontramos uma melhor compreensão. Como cedo em seu ministério, logo no início, ele começou a trabalhar em Cafarnaum. Foi o início. João capítulo 2, versículo 11. Observe o que estamos fazendo, que cerco estamos fazendo, para depois, quem sabe, em outro culto, entrarmos propriamente na parábola. Porque se vocês não entenderem o porquê dessas coisas, vocês não entenderão por que a parábola que foi lida. João capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Agora, vamos seguir de perto o ministério de Jesus, aqui, em Cafarnaum, porque assim que ele realizou o primeiro milagre em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, e ali começou então a esbranger a fama, o homem que transformou água em vinho. Logo em seguida, vocês sabem, depois do acontecimento desse, ele fica procurado, ele fica observado, fica visto, as pessoas querem acompanhar, e ele em seguida desce exatamente para Cafarnaum. Por isso que nós precisamos agora acompanhar o ministério de Jesus, o seu início, em Cafarnaum, para ver como ele se desenrola, antes que tratemos diretamente da parábola primeira que ele pregou ali. Marcos capítulo 1, versículo 21 agora. Veja, nós estamos entrando em livros diferentes, não é? Mas lembre-se que essas coisas estão em ordem cronológica. Por isso você pega uma parte do livro, a parte do outro, para juntar os fatos em seguida. Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Observe como iniciou a fama do ministério de Jesus. Milagres realizados em Cafarnaum. Vamos mais adiante, capítulo 2 de Marcos, e o versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Foi onde nós lemos primeiro, mas vamos continuar. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele
conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, eles não sabiam que Deus estava no Filho. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, em outras palavras, ele discerniu o que estava em seus corações, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Porque eles não falaram, eles imaginaram. Viu? Mas o sinal messiânico que estava ali para dizer o que eles estavam pensando. Versículo 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, faça um pontinho aí. Eu disse há poucos minutos atrás que as palavras não são ditas em vão, a palavra não volta vazia, e quando elas são faladas, ela é direcionada para uma determinada pessoa, para uma determinada classe de semente. Deus não fala nada em vão, ele não envia um recado, um conselho, uma advertência em vão. Aquilo é direcionado a um determinado lugar. Por isso, quando Jesus disse, olha, volte agora um pouquinho. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Observe, ele falou as palavras, mas o paralítico não saiu andando, porque ele não direcionou as palavras para o paralítico, mas para aqueles que o criticavam. Mas quando chegou o momento da palavra ser direcionada para o paralítico, então ele disse: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, veja agora entre parênteses, disse ao paralítico: A ti te digo, porque era só ele. Poderia ter 1.000, 10.000 paralíticos ali, mas ele estava falando com um. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Irmãos, o reverendo Brian Goldschorek, ele disse em um de seus sermões, ele disse: Hoje eu estava pensando e me dei conta que isto, observe, uma frase do irmão Brian, hoje eu estava ponderando esse pensamento e me dei conta de que isto não é que os sermões são importantes. Sermões, está aqui, ó. Os sermões. O irmão Brian diz: Hoje eu estive ponderando, pensando, imaginando, e me dei conta que os sermões não é que eles são importantes, mas o que foi ensinado nos sermões. Por isso que as pessoas acham cansativo ler a mensagem, porque falamos que é uma mensagem de um profeta, de um homem que tinha um assim diz o Senhor. Então as pessoas vão naquele ímpeto: puxa, talvez tenha coisa grandiosa. Olha, quando eu ouvi a mensagem pelo rádio a primeira vez, e depois eu fiquei sabendo que tinha as pregações do profeta em livro, eu já imaginava figura e tanta coisa, e raios e trovões e tudo. Puxa, vai ser uma coisa extraordinária esse livro. Quando chegou, que era aquelas literaturazinhas, aquelas amarelinhas antigas, né? Uma letra pobre, uma impressão mais fraca do que a que nós fazemos em casa, entende? Digo, meu Deus, um português até ruim. Parecia que era na tilografia, na antiga máquina de escrever. Por isso que muitos
nunca se preocuparam em ler os sermões, porque não entende. Está um homem falando de caça, de caçada, saiu para pescar, está um homem falando, passa ali 10, 15 minutos, falando de algo que aconteceu com o irmão que encontrou na rua e tal, e as pessoas dizem, puxa, aqui não tem nada de importante. Aqui não tem nada de importância. Não é os sermões, não é a literatura, não é a fita, é exatamente as pequenas pepitas que estão semeadas ali dentro, que foi deixado, que foi respingado ali, para que você saia catando onde estão as pepitas doutrinárias. Não é os sermões, mas é o que foi ensinado nesses sermões. Nós fazemos tantas questões para termos os sermões do irmão Branham, para adquirirmos como se fosse uma novidade. Eu tenho tantos, eu tenho 100, tenho 200, tenho isso, tenho aquilo. No entanto, não é os sermões que são importantes para nós, mas exatamente as pepitas da doutrina que ficam ocultas nestes sermões. Ficam ocultas para que as pessoas não vejam. Está oculta as pepitas da doutrina de Cristo. Está oculta nestes sermões, está escondida. Por isso que todos leem para lá e para cá e não acham nenhuma importância nisso. Como a Bíblia não é nada importante para as pessoas, eles vêm para lá e para cá como um livro de história, como um livro grandioso e tal, mas eles não entendem porque está oculto ali. Para quem está revelado? Para quem está aberto? Para aqueles que estavam predestinados, que tinham seus nomes no livro da redenção, e o livro teve que ser aberto para que você entendesse aquilo. Outro não vai ver, outro não vai observar essas coisas. Para que você veja a doutrina. E é exatamente a doutrina que nos mantém reto. A doutrina é como a coluna vertebral. O corpo está sendo formado ali no ventre e é das primeiras coisas que aparece, pegada com a parte do crânio que está se formando, é a coluna vertebral. Isto é a doutrina. Por isso que é edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja isto. E é esta doutrina que está oculta nesses sermões, que nos ajuda a crescer em Cristo. E eu volto a repetir, os sermões são só o vínculo. Os sermões são só o vínculo, no qual a doutrina, veja, toma formato para o ensinamento. Por isso precisa-se de um ofício de mestre para pegar a doutrina que está dentro dos sermões e dar forma a ela. Mostrar a forma da doutrina que foi entregue pelo apóstolo e pelo profeta. No caso do irmão Branham, no caso do mensageiro de Deus, ele tem usado muitas parábolas para entregar a doutrina para a igreja, para entregar a doutrina para a noiva, para trazer a doutrina à luz, em manifestação, para que você possa ver e entender. Ele não procurou grandes temas teológicos para nos trazer a doutrina às claras, para que você veja nas escrituras. Não, ele pegou expressões simples que traria vida, que traria a melhor compreensão na sua relação com o Pai e seu Filho. É a mesma coisa que João ensinou em suas cartas. É ali onde você tem o companheirismo, é ali onde você tem a amizade, é ali onde você tem comunhão. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E para isso não precisa de temas teológicos grandiosos. Se fala em parábolas, para que fique oculto aos olhos dos sábios e entendidos. Nestes sermões, nós temos aprendido a compreensão verdadeira da deidade. Nestes sermões, a verdade da aparição, da parousia e da vinda tem chegado à tona. Nestes sermões, você tem encontrado aquilo que Paulo escreveu sobre o aparecimento de Nosso Senhor, sobre aquele que destruiria o inimigo com o sopro de sua boca quando ele se manifestasse, quando ele se fizesse presente. E aí você aprende essas coisas, e você aprende a olhar para o alfa, para entender o que está acontecendo no ômega, o que aconteceu no início, para que você veja o que está acontecendo agora no final das eras. O que aconteceu no início das eras, quando as eras entraram, teria que se repetir quando as eras estivessem saindo de cena. Nós aprendemos dentro dos sermões a respeito de gêmeos em cada avivamento, que cada vez que houve um avivamento, aquilo produz gêmeo, 2 grupos, como já pregamos um sermão sobre isso há poucos dias atrás.
Sempre o avivamento produz dois tipos de crente. Um que é espiritual, semente real, eleita, predestinada. O outro, a semente carnal, que é levada apenas pelo intelecto. No entanto, com tudo isso, muito poucos sermões têm sido pregados sobre a verdadeira doutrina, porque não se encontrou as pepitas que estão ocultas nos sermões. É exatamente por isso. Mas foi prometido que seria mostrado, revelado a alguém, a algumas pessoas, a um pequeno rebanho, a um pequeno remanescente. E pela graça de Deus, nós cremos que fazemos parte deste grupo. Nós cremos que fazemos parte disto. Sim, meus amigos. A coisa principal é que nos sermões tem realmente as verdades contidas necessárias para a nossa alimentação hoje, nesse tempo final. E nós deveríamos chamar essas pepitas da doutrina de as sementes de vida. As sementes de vida. Observe que para você viver, você tem que se alimentar de coisas mortas, substâncias mortas. Para que teu corpo viva, você tem que se alimentar de substâncias mortas. Você primeiro mata a plantinha, corta o alface, mata o animal e tudo, cozinha o feijão, mata toda a semente para poder tirar seus nutrientes, para poder você viver. Porque você está num corpo destinado à morte. Então, para que você tenha vida, você tem que matar outro ser, para que você saiba para onde você está caminhando. É exatamente para o pó. Tu és pó, para o pó terás que tornar. Mas a semente de vida que está em você, teu espírito, tua alma, a essência de Deus que está entranhada em tua vida, a parte de Deus que está em você, essa não precisa de coisa morta. Esta se alimenta da vida. Amém. Então a palavra de Deus, as pepitas douradas que estão contidas nas Escrituras e reveladas nestes sermões, são as sementes de vida que pode alimentar nossas almas, para que você se alimente com a palavra que saiu da boca de Deus. Por isso você ouve o assim diz o Senhor pela boca de um profeta. Bem, estas parábolas de Jesus são da mesma maneira, do mesmo jeito. Não é a parábola que é importante. Não é a parábola que é importante, mas o ensinamento, a verdade que está escondida nestas parábolas é o que é importante para nós, para chegarmos à estatura de um homem completo, ou do varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Você tem que entender o que está por trás das parábolas. Eu quero levar vocês um pouquinho aqui para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 2. Vamos ver aqui o que nós temos. Efésios capítulo 4, versículo 2. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, porque não consegue achar as pepitas que têm vida, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Agora note, quando Jesus veio ao lugar para falar assim, para entregar aquela parábola, de volta a Nazaré, onde ele havia crescido, tido a sua infância, as pessoas não receberam o seu ministério. Observe, não esqueça no paralelo que eu vos fiz antes sobre Cafarnaum e sobre as Américas, sobre o que eles receberam lá e o que o povo tem recebido cá, nesse tempo final. Porque quando Jesus veio para aquele lugar onde ele tinha nascido, onde ele tinha passado sua infância, e ele começou a falar estas coisas, o seu ministério não foi aceito, o seu ministério foi rejeitado, porque aconteceria a mesma coisa quando o alfa se tornasse ômega.
Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Está aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe que é a mesma coisa. Ele parou o versículo aqui. Esse versículo tem outra parte nele, que está oculta, que foi ocultada quando ele leu. Ela está em todo o seu formato no livro do profeta Isaías, de onde ele estava lendo. E Jesus não leu a parte deste versículo, porque a outra parte do versículo se cumpriria nesses dias, quando viesse a luz do entardecer, que seria pregar, anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Esta era a mensagem de Elias. Mas em seu dia, naquele ministério do Filho do Homem, há 2000 anos atrás, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas se você pegar a escritura de onde Jesus estava lendo, diz o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus não leu essa parte, porque estava se cumprindo até e aqui onde ele leu naquele tempo. E quando a outra parte se cumpriu, William Branham fez a mesma coisa. E do mesmo jeito que o sacerdote deu para Jesus o livro do profeta Isaías, também o sacerdote deu a escritura para o irmão Branham ler naquela noite, e a escritura era esta: hoje tem se cumprido esta escritura ante os vossos olhos. Amém. Versículo 20, encerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Observe, ele estava exatamente na cidade, no lugar onde ele tinha crescido, e mostrou naquele dia na sinagoga que a escritura estava cumprida diante dos olhos dele, no seu próprio ministério, em sua própria vida. E observe o que ele disse: vocês podem, sem dúvida lhes direi este provérbio, uma parábola, um enigma: médico, cura-te a ti mesmo. E outros falam: por que você não cura a si próprio? Por que o dentista tem que ir ao outro? Por que o médico se receita com outro médico? Por que ele não opera a si mesmo? E Jesus disse: faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Por que o Senhor não faz aqui nesse lugar o que fizesse em Cafarnaum? Por que aqueles milagres lá não é feito aqui? Por que tu não fazes? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Agora, olhe bem, observe como Jesus volta a sua atenção à soberania de Deus. E assim, desse modo, você pode observar a reação das pessoas, como eles reagiram acerca da soberania de Deus. Por quê? Você percebe agora que, a menos que se entenda a soberania de Deus, nada se entenderá sobre Deus. Se você não entender a soberania de Deus, você não entenderá nada sobre Ele. Por que será que não causamos tanto efeito entre os nossos amigos? Por que será que um profeta não é bem aceito em sua própria terra? Por que será que às vezes as pessoas vêm de fora
de outras cidades para nos ouvir. E por que será que pessoas chegadas a nós, parente, querido, prefere ir para uma denominação do que sentar para ouvir o próprio irmão falar, ou um próprio parente que é ministro, ou qualquer coisa assim, desse tipo? Por que será? Por que será que o povo de fora acata mais os conselhos de que aqueles mais chegados a nós? Isso está aqui nas Escrituras. Versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Muitas viúvas existiam, viu? E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Porque chega-se um momento que você deixa de ser bom. Chega-se um momento que você já não é tão louvável, já não é tão mais agraciado, porque você tem que falar exatamente a verdade, porque você tem um compromisso com a verdade. Você não está comprometido nem consigo mesmo. Chega-se um momento que você tem que entregar a verdade para as pessoas, e quando isso é feito, quando o recado é dado, você já não causa tanto impacto do que quando falava coisas bonitas, grandiosas, maravilhosas, que fazia as pessoas se sentir bem. Porque na terra do profeta Elias tinha muitas viúvas, mas uma lá de Sidom foi quem o aceitou e o acolheu em casa. Tinha muitas da congregação, tinha muitas entre o povo de Israel que poderia aceitar o profeta Elias em casa e dar um bocado para eles. Mas Deus sabia que um profeta não tem honra em sua própria terra, e enviou ele para Sidom. Quantos leprosos tinha em Israel? Quantos leprosos tinha no reinado ali de Israel, naquele tempo lá do profeta Eliseu? Mas somente um sírio, Naamã, o sírio, um pagão de fora, foi que foi purificado. Porque se Eliseu tivesse dito para qualquer um deles, vai e mergulha lá no Rio Jordão, eles teriam voltado a cara e disse, isso é loucura, tem muitas águas por aqui. Naamã fez isso também. Mas, no entanto, quando isso faz o que o profeta disse, então ele foi e fez e foi curado. E Jesus simplesmente citou para eles acontecimentos do passado. Depois que ele lhes entregou esta parábola, este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E quando Jesus citou os problemas do passado, mostrando que isto era outra vez o tempo presente. Vocês estão entendendo? Porque paralelos, porque as coisas se repetem. O que aconteceu nos dias de Eliseu, nos dias de Elias, e estava acontecendo nos dias do Senhor Jesus. Poderia ter sido qualquer pessoa ali, mas foram pessoas estrangeiras de fora que aceitaram a quem foi enviado. Poderia ter sido para eles ali onde Jesus nasceu e se criou, mas não, o povo de fora, de outra cidade, era onde Jesus se sentia em casa. E não em Nazaré, onde ele foi criado ali, com todos os outros. E Jesus disse, isso é o que está acontecendo dentro de vocês. Vocês não me aceitam, vocês não me ouvem, vocês não procuram ouvir minhas palavras, porque eu me tornei comum no vosso meio, me criei aqui, vocês me viram crescendo, e apontam na minha cara, mas não é o filho de José, o carpinteiro? Nós não sabemos quem são sua família, não sabemos até da sua história meio engraçada, de um nascimento virginal aí, meio cabuloso. Mas quando Jesus contou, mostrou às Escrituras que aquilo era uma repetição dos fatos, eles se encheram de ira, como está aqui. No versículo 28, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Versículo 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Você pensa que é brincadeira uma coisa dessa? Pensa que é fácil falar a verdade? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum. Observe o trajeto do ministério de Jesus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade.
Mas por que não serviu de autoridade lá na outra cidade? E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu. Estamos repetindo a mesma escritura, vocês já notaram? E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos. E falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Aqui não levaram ele para precipitar nem para apedrejar, mas aqui ele se tornou famoso. Olha a diferença entre Nazaré e Cafarnaum. Olha a diferença. Olha a recepção que Jesus recebeu ali, comparado com o seu povo natal. Em um lugar levaram para precipitar de cima de uma montanha. No outro, correu a fama daquele homem que tinha uma palavra com autoridade. Agora, meus amigos, observe isto. Na próxima vez que nós ouvimos acerca de Cafarnaum, logo nós escutamos de um centurião que exercitou mais a fé do que qualquer pessoa judia ou gentílica que estivesse ali. E isso sucedeu na cidade de Cafarnaum. Mesmo aquela cidade sendo receptiva para o ministério de Jesus, houve um acontecimento ali que tem que nos chamar a atenção. Um centurião exercitou fé mais do que todos eles. Deixa eu ler para vocês. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Observe o entendimento desse homem. Pois eu também sou homem sob autoridade. Em outras palavras, eu tenho alguém acima de mim, e tenho homens abaixo de mim sob o meu comando. Porque ele entendeu perfeitamente o ministério de Jesus. Tinha alguém que comandava aquele ministério. Aquele que Jesus disse: o Pai é maior do que eu, ele que faz as obras, eu faço o que ele manda. Eu estou sob ordens, mas tem aqueles que obedecem à minha ordem. Por isso ele dizia: sai, o demônio saía. Recebe tua cura, e ele recebia. E esse centurião disse: eu sou homem sob autoridade. Sob é abaixo. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eis aí um homem que não era judeu. Eis aí um homem que não era da cidade ali, que não pertencia ao povo de Israel. Veja. E mesmo eles tendo Jesus de uma forma bem receptiva em seu ministério, mas alguém se sobressaiu. E o irmão Branham, quando ele prega sobre esse assunto, sobre esse tipo de fé, ele mostra que esta deve ser a fé que precisamos ter. Uma fé que independe de azeite na testa, sendo que cremos nisso. Já que estou falando, às vezes a gente esquece de avisar, às vezes as pessoas querem estar aqui para a unção. Anos que está aqui embaixo. Veja, temos que ter uma fé além de imposição de mãos. Temos que ter uma fé além de fila de oração. O irmão Branham nos ensinou a ter esta fé. Você receba sua cura onde está aí sentado, apenas ouvindo e crendo na palavra, porque esta foi a fé do centurião. O que é que Jairo pediu?
vai lá e põe as mãos sobre minha filha. Mas o centurião, ele exercitou uma fé que Israel não tinha, de acordo com as palavras de Jesus. Ele disse: eu não preciso que vá lá, uma palavra é suficiente. Ele encontrou as pepitas escondidas, a semente de vida. Agora, depois de todas essas coisas, depois de todas essas maravilhas que nós encontramos sucedendo dentro da cidade de Cafarnaum, você agora descobre que algo sucedeu ali, que levou Jesus a advertir aquelas pessoas que receberam tantos milagres. Algo aconteceu que Jesus advertiu aquelas pessoas. Recordem já o que nós aprendemos. Vamos voltar um pouquinho atrás. Observe o que nós já aprendemos. Nós encontramos a repreensão de Jesus dando para as pessoas, porque eles haviam de ser a luz do mundo, mas, no entanto, eles tinham deixado a mesma coisa que eles tinham, apagar aquela luz. E por isso Jesus advertiu eles. A luz que eles tinham na lamparina estava embotada, ficou embotada, coberta de fuligem, porque eles não limparam o pavio. E Jesus advertiu. E estamos nos lembrando dos primeiros cultos sobre as parábolas. Por quê? Se não limparmos, se não prepararmos a lâmpada de uma forma regular, sabe? Contínua. Se você simplesmente se esqueceu, eu sou cristão e acabou, e nunca está se vigiando, nunca está se policiando, nunca está tendo cuidado com suas palavras, com seus olhos, com sua língua, com suas ações, com seus desejos, com seus pensamentos. Se você simplesmente deixa isso de lado, daí a pouco você acha que tem luz, acha que está brilhando e não percebe que está coberto de carvão e de fumaça. Aí cumpre-se as palavras de Jesus: se no entanto a luz que há em ti são trevas, quão grande é essas trevas? Observe isso agora. Se você de uma forma regular não prepara a lâmpada, o mesmo fogo que traz luz, ele deixa carvão. Ele deixa ali o carvão. E aquela coisa começa a fumaçar e vai embaçar todo o vaso. Vai ficar tudo fumacento, vai ficar aquela coisa preta ao redor da lâmpada. Estamos falando do tempo do candeeiro, quando o tempo que Jesus falou a parábola não era luz elétrica. Era realmente a lamparina com azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. E foi dito que Deus não deixa apagar o pavio que fumega. Por isso ele está sempre nos advertindo: cuidado com o seu pavio, cuidado com o seu pavio. Tem fuligem aí, tem carvão aí, está mais fumaçando do que saindo luz. Se a palavra, quando é pregada, não nos ensina isso, então estamos perdendo tempo. Estão entendendo? Estão acompanhando isso? Então, se regularmente não se prepara a lâmpada, o mesmo fogo que traz a luz vai deixar ali carvão e fumaça. Assim que, no lugar do vaso ser um vaso de luz, veja, você vai incandescente, brilhante, chega a ser um vaso esfumaçado, embotado, e aquilo faz ele parecer insignificante, e Jesus disse que ele se torna inútil. Inútil. Então agora vamos voltar aqui ao nosso assunto. Ele teve que fazer tantos milagres nessa cidade. Jesus mostrou tanta glória nesta cidade, porque onde nós lemos, nós encontramos Jesus fez aquilo para mostrar a sua glória. Foi esta a primeira leitura que fizemos, se não me engano. Então ele mostrou tanto a sua glória, mostrou tantos sinais, tantos prodígios, tantos milagres naquele lugar. E a pergunta é esta: o que eles fizeram com esta luz? O que os cafarnaunenses, será que é assim a palavra? Não sei, não é? Que é os moratenses, os paulistas, os istos, aquilo, os californianos. Então, os cafarnaunenses. O que eles fizeram com essa luz? Com aquilo que Jesus mostrou lá? O que eles fizeram? Observe. Se não se usa a lâmpada, o pavio, se não se usa, se não se observa, se não cuida dela, se não dá trato nela, e às vezes, quantas vezes eu vi o meu pai trocar o pavio do candeeiro, porque aquele ficava muito curto, vai queimando, e daqui a pouco ia podando. Na rapaz de mandioca, meu Deus, aquela coisa embaçada, aí, corta o pavio. Aí pegava lá a pontinha que estava pegando fogo, né, aquele carvão em cima, cortava, aí a luz começava a brilhar com mais intensidade, sabe?
Um dia, 2 dias, 3 dias, depois aquela fuligem começava, aquilo ficava... Porque você sabe que o pavio está onde? Ligado diretamente embaixo ao azeite, ao querosene, ou seja o que for o combustível que esteja ali para queimar. Então a luz está aí em cima brilhando, mas ela está vindo de um lugar, de uma fonte. E à medida que você vai cortando o pavio, à medida que você vai arrumando, tirando a fuligem, ele vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando. E quando o pavio encurtar, você diz, mas estou queimando, estou pegando fogo, glória a Deus, estou aqui, sou crente, estou na igreja e tal. Mas observe, transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E cada vez que você transforma mais um pouco, você encomprida mais o pavio, é trocado aquele pavio, ele começa a alcançar outra vez o azeite, porque à medida que o tempo vai passando, você vai se acostumando com as coisas vão se tornando comum para você, e Deus tem que vir mudar teu pensamento outra vez, para que você consiga alcançar o azeite, caso contrário vai ficar só carvão e acabou. Qualquer pessoa que esteja compreendendo isso, sabe que isso é perfeitamente a verdade. É isso o que Jesus os repreende. Porque em Mateus 11, vamos lá em Mateus 11, e o versículo 20, Mateus capítulo 11, versículo 20, nós encontramos estas palavras agora. Então começou ele a lançar em rostos as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não haverem arrependido, dizendo, veja que coisa, Jesus começou a lançar na cara deles as cidades aonde ele operou os maiores sinais, a maior parte dos seus prodígios, e eles não se arrependeram. E Jesus lançou na cara deles dizendo, versículo 21 de Mateus 11, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos. Opa! Que advertência é essa? Para quem? Ao lugar onde ele fez mais milagre, ao lugar onde mais receberam seu ministério. Observe, isso nos coloca em que posição? A quem mais é dado, mais é exigido. Então não ande por aí se gabando pela mensagem que você tem. Não ande por aí contando vantagem pela revelação que você tem recebido, a menos que você esteja à altura desta revelação. Caso contrário, acontecerá a mesma coisa conosco como com Cafarnaum. O lugar onde ele foi mais recebido, foi mais glorificado. E que coisa boa, e que coisa tão tremenda, e que sinais e prodígios maravilhosos, e que mensagem tão gostosa. Aquelas pessoas não souberam tratar com aquilo. E ele disse, e tu, Cafarnaum, que te ergas até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma e Gomorra, você sabe a condição de Sodoma e Gomorra? Você conhece nas escrituras que ele foi uma abominação diante de Deus e caiu fogo e enxofre e queimou a todos. E Jesus disse, se lá tivessem sido feitos os sinais que foram feitos em Cafarnaum, eles tinham se arrependido. Versículo 24, eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, observe, tudo tem a hora determinada, tem um momento próprio, tem as palavras apropriadas primeiro para poder vir o restante. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vem? Então, aqueles que receberam as palavras, aqueles que receberam os milagres, os prodígios, os sinais, e louvaram o ministério de Jesus, eles não receberam a revelação do seu ministério. Eles não receberam. Vamos para Lucas capítulo 10, rapidamente aqui. É a repetição outra vez dessas mesmas coisas, com outras palavras inclusive, para poder
chegarmos a uma conclusão para o assunto de hoje. Lucas capítulo 10, versículo 13, observe. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até o inferno serás abatida. Meus irmãos, quando Jesus foi à sua própria cidade, onde havia crescido, eles disseram: nós ouvimos o que tu fizeste em Cafarnaum. Nós ouvimos os muitos milagres que fizeste lá. Por que não faz aqui? Por que não faz aqui? Então observe o que irmão Branham disse. Na mensagem Sedentos por Vida, parágrafo 51 da mensagem Sedentos por Vida. Agora, não importa o que um dom faria aqui. Se não há fé ali para recebê-lo, nunca responderá. Observe isto. Jesus, tu fizeste muitos sinais e maravilhas lá em Cafarnaum. Por que tu não faz aqui na Galileia? Tu não fazes sinais aqui. A resposta está aqui na mensagem Sedentos por Vida. Agora, não importa o que um dom faria aqui, se não há fé ali para recebê-lo. Bem, vamos pensar melhor. Ele está falando da plataforma dele. Vamos dizer assim, ele está falando da sua pessoa, o dom que ele recebeu de Deus para ministrar ao povo. Ele está dizendo, agora, não importa o que um dom faria aqui, se não há fé ali para recebê-lo. Ele está falando agora para a congregação. Nunca responderá. Não haverá uma correspondência. Aí ele pergunta, quantos sabem disto? De modo que o homem, não importa quão dotado possa estar. Não importa se o homem está ungido, se está com a bênção, se está com o poder, com a autoridade. Ele diz, não importa o modo. O homem, não importa quão dotado possa estar. Se a audiência não crer, nunca funcionará. Observe. Jesus foi à sua própria cidade. E eles disseram, pois tens feito isto em Cafarnaum, e tens feito isto aqui? Por que não fazes aqui? Agora deixa-nos ver o que podes fazer aqui. E Jesus não podia fazer obras poderosas. E ele se admirou em suas incredulidades. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. É isso correto? Aí o irmão Branham diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A mesma coisa. Este ser poderoso, o nosso Senhor, ele está admirado, vamos dizer assim, com a incredulidade das pessoas hoje. Agora, pelo fato, meus amigos, de haver muita fé em Cafarnaum, foi que pôde-se fazer todos os milagres que foi feito lá. Se teve fé para aquilo, naquela cidade. Mas, no entanto, no final, o que aconteceu a Cafarnaum? O que aconteceu com aquela cidade que recebeu milagres, prodígios, sinais e maravilhas? Jesus disse, ó Cafarnaum, tu serás abatidas até o inferno. Tem um mistério nisso, tem um segredo nisto. Nós temos a mesma coisa reproduzida nesse tempo final, nesse tempo presente. Nos dias quando o profeta do Senhor, nos dias quando o profeta de Deus ministrou grandes reuniões nos templos de Los Angeles, e o Espírito do Senhor falou através daqueles lábios, discerniu os pensamentos, as intenções dos corações. Os enfermos eram curados, os mortos ressuscitados, os surdos saíam, ouvindo, os cegos enxergando, os paralíticos andando, todo tipo de enfermidades sendo curados, milagres e prodígios sendo feitos outra vez.
do mesmo jeito que foi feito em Cafarnaum. No entanto, o Senhor Deus usou os lábios do profeta e deu aquela profecia sobre a destruição dos Los Angeles. E assim como o nosso Senhor, nos dias de sua carne, disse: tu, Cafarnaum, tu que te levantaste até o céu, serás abatido até o inferno. Outra vez o mesmo Deus, pela boca do seu profeta, disse: e tu, cidade que te chama pelo nome dos anjos, cidade dos anjos, tu serás abatida até o inferno. O lugar onde eu estou pregando será passeios para tubarões. Tu irás afundar para o fundo do oceano a tantas milhas de profundidade. Por quê? Porque do mesmo jeito foram feitos naquela cidade os mesmos sinais que foi produzido há 2000 anos atrás. Quando o mesmo cabeça que estava com o povo oriental se manifestou ao povo ocidental. E outra vez na margem do mar, das águas, cidades costeiras, foi a mesmíssima coisa. Mensagem a rainha de Sabá. Eu não posso despedir vocês enquanto não ler isso aqui. Mensagem rainha de Sabá, parágrafo 18, de 1957. E Jesus estava repreendendo a estas pessoas e tratando de condená-los, o qual ele os conheceu a eles. Veja, ensinou a eles, em muitos lugares onde se tem feito os seus milagres. Vem? Ele disse: ó, penas para ti, Cafarnaum, que se tem exaltado até os céus, e não há mesmo um sinal disso hoje. De Cafarnaum não existe nem sinal. Não grande diz. E cada cidade, diz o profeta, cada cidade que ele pregou e recebeu aquela maldição, cada um deles estão em ruína hoje. E aos que eles abençoou, estão todavia em pé hoje. Suas palavras são infalíveis, são as palavras de Deus. Então ele volta e diz: porque eles não creram no sinal que foi dado a eles, porque eles não creram. Mensagem rainha de Sabá, parágrafo 18, de 1957. A outra citação, ele pregou esta mesma mensagem, com o mesmo título, Rainha de Sabá, mas no ano de 1958. No parágrafo 11 ele diz: se retidão é o que agrada a Deus, que faz, porém, tudo o que Deus requer, os fariseus foram achados sem culpa. Porém, todavia, Jesus disse: vocês são do vosso pai o diabo, porque eles eram retos, praticavam justiça, faziam tudo certinho. E Mombrando disse: se essa sinceridade é o que agrada a Deus, então eles poderiam ter sido abençoados. No entanto, Jesus os chamou de filhos do diabo. Veja, Mombrando continua: porque eles não creram. Essa coisa horrível de incredulidade. E Jesus havia feito muitos sinais na cidade deles, a eles, e disse: ó tu, Cafarnaum, que se tem exaltado até o céu, serás baixado até o inferno. Se as obras poderosas que têm sido feitas em ti, que se foram feitas em ti, que se houvesse sido feito em Sodoma e Gomorra, elas haveriam estado de pé até hoje. Esta grande incredulidade, assim mesmo chamado, exaltados até o céu, mais santo que tu e tal, e esta atitude deles. E Jesus haviam feito obras poderosas em Cafarnaum, e eles o haviam chamado Beelzebu, príncipe dos demônios, e os estavam repreendendo devido a isso. E eu digo isto com respeito, amigos e cristãos. Se Deus permite que esta nação sobreviva, ele agora está dirigindo para a nação americana, onde o sinal messiânico se manifestou. Por isso eu vos disse o início, que era um paralelo de Cafarnaum com as Américas. Eu digo isto com respeito, amigos e cristãos. Se Deus permite que esta nação sobreviva, ele somente não pode permitir que sobreviva com esta maneira atroz de pecado que barra nossa nação. Se Deus permitisse que sigamos da maneira que estamos, sem julgar, então ele teria que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa por ter destruído. Com tal onda de pecado do mesmo tipo, Deus estaria
sem respeito das nações entre as pessoas? Vem, se ele não fizesse isso, né? Ele ama o pecador, porém odeia o pecado. E se condenarmos, só marquem vocês. Vejam que tomam opiniões. Que eles disse: não há nada deixado para a América mais senão o juízo. Porque houve a profecia. Ele chegou a dizer: eu não oro mais para a América. Ela está condenada, ela está pronta para o julgamento. Veja. Não há nada mais para a América a não ser o juízo. Isso é tudo. Assim que somente ponha-se pronto para isto. Porém, a igreja se irá antes que o juízo venha. Deus o prometeu. Amém. Vamos colocar de pé. Enquanto eu leio para vocês, o parágrafo 24 da mensagem: o maior que Salomão está aqui. Agora eu gostaria de dizer isto. Jesus falando aqui disse: ó tu, Cafarnaum, tu te exaltaste até o céu, porque pensa que tens feito as maiores obras, as melhores sinagogas, todos esses ministros inflamados e tudo, entende por que Cafarnaum se gabava tanto? Ela tinha até a sua própria igreja, e Jesus tinha toda a liberdade de pregar nessa igreja. Eles eram pessoas, vamos dizer assim, livres nos cultos, estavam sempre prontos para estar ali, todas aquelas coisas. Eles estavam se achando muito abençoados por Deus, louvando a Deus por Deus ter manifesto a eles aquele sinal. E no entanto eles não sabiam, eles não pensavam que a quem mais é dado, mais é exigido. Se mostrou o sinal, deveria se crer na mensagem que seguiu aquele sinal. Foi exatamente assim com a América. Todos ficaram em torno do profeta de Deus quando manifestou o sinal messiânico, que é o discernimento. O mesmo sinal do Filho do Homem, dos tempos de Abraão, dos dias de Jesus, e se manifestou outra vez. Toda a América ficou em torno daquele ministério, dos anos 30, dos anos 40 até os anos 60. Mas, quando passou o sinal e foi entregue a mensagem, então todos o abandonaram outra vez. E aqueles a quem se manifestou o sinal, então vem agora a maldição para eles. Porque o cesto que eles receberam caiu por cima de suas próprias cabeças. Mas concluindo aqui, as palavras de Mombrando na mensagem, maior que Salomão está aqui. E tu, Cafarnaum, tu te exaltaste até o céu, porque pensas que tem as melhores sinagogas, todos esses ministros inflamados e tudo, e são muito religiosos, são demasiados inflados e tão pio, até que te exaltaste até o céu. Porém te digo a ti, serás lançada para baixo ao inferno. Onde está hoje Cafarnaum? Ao fundo do Mar Morto. Cada cidade que recebeu a Jesus, hoje estão de pé. Cada cidade que ele amaldiçoou, hoje já não existe. Seguro, ele era mais que um profeta. Ele era Deus manifestado na carne. Amém. Amém. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse instante. Nós cremos na tua palavra. Sabemos que ele é a verdade. Sabemos que não é para todos suportá-las. Não são todos que terão paciência para ouvi-la. Não são todas que chegarão à compreensão. Não são todas as pessoas que poderão ficar quietas para ouvir o conselho do Senhor e saber o que o Senhor está fazendo hoje, que é uma repetição do que o Senhor já fez antes. Pai, nós te agradecemos pela capacidade que o Senhor nos tem dado para crer. Nós te agradecemos pela humildade que temos. Te agradecemos por não termos espírito de rebeldia. Te agradecemos por não termos espírito murmuradores em nós. Obrigado por tudo isso, Senhor, e pedimos que a cada dia o Senhor nos faça humilde na tua presença. Nós não queremos, ó Deus, não desejamos nos exaltar, mesmo diante de tanta coisa que o Senhor tem feito conosco, porque não queremos nos engrandecer, porque sabemos mais, porque aprendemos melhor, porque temos uma palavra melhor. Senhor, que isso nos deixe mais humilde, mais pio, mais convicto, mais humilhado na tua santa presença, para que o Senhor receba toda a honra, todo o louvor, toda a glória. No nome do Senhor Jesus Cristo, ilumina os meus ouvintes, abençoe os nossos corações, ajuda os meus irmãos e cada um de nós que possamos viver para o teu reino enquanto estivermos aqui na terra, obedientes à tua vontade, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos, amém e amém, Senhor, amém. Deus os abençoe, Deus os guarde e encha cada um de vocês com a sua graça e com a sua misericórdia. Tenham todos uma boa noite e até nos encontrarmos outra vez. Domingo nós estaremos aqui com o nosso culto de comunhão.